Viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos analisar uma partida, na verdade é uma miniatura e o prometido é devido. Nós vamos analisar um jogo do Viktor Korchnoi. A partida foi feita em 1987 e a vítima foi Bent Larsen. Bem, espero que gostem do vídeo. Até já! Portanto, antes de começarmos com a análise propriamente dita da partida, é sempre bom darmos uma vista de olhos a quem são os jogadores, não é? Quem é que era o Bent Larsen e quem era afinal o Viktor Korchnoi. Portanto, o Bent Larsen foi um jogador, portanto, dinamarquês que era considerado um dos melhores jogadores na altura em que viveu. Portanto, ele nasceu em 1935, morreu em 2010, portanto, há relativamente pouco tempo. Portanto, ele era grande mestre e tinha um estilo muito pouco ortodoxo, não é? Um estilo pouco convencional. E foi um dos poucos jogadores na altura, fora da União Soviética, a conseguir combater com os soviéticos. Ele, até surgir o Magnus Carlsen, ele era considerado, portanto, o jogador escandinavo mais forte de sempre. Claro, com o aparecimento do Magnus Carlsen as coisas mudaram um bocadinho, uma vez que o Carlsen é incrivelmente forte, não é? Pronto, a nível de... além do xadrez, ele também foi autor, ele escreveu alguns livros, com algum sucesso. Ele lutou para ser campeão do mundo também. Ele gostava de correr riscos, jogava aberturas estranhas. Ele, por exemplo, em 1964 jogou contra o Portis para definir então quem é que seria o candidato a ser campeão do mundo. Ou seja, ele era bastante forte. Porquê é que eu estou aqui com este cuidado todo a explicar quem é que era o Bent Larsen e o Viktor Korchnoi? É porque, para quem não o conhecer, pode dar a sensação que o Bent Larsen era um putozinho que não jogava nada. É que vocês vão ficar assustados. Boas, Viglash, bem-vindo. Vocês vão ficar assustados com a potência desse jogo. O jogo é tão bom, tão bom, tão bom, que até faz impressão, até lágrimas vêm aos meus olhos. Mas bem, pronto, acerca do Bent Larsen, eu penso que já está tudo assim, está mais ou menos visto, não é? Agora vamos então ao Viktor Korchnoi, um dos meus jogadores favoritos de sempre. Bem, o que é que eu posso dizer acerca do Viktor Korchnoi? Primeiro, que ele era um amor de pessoa. Bem, eu estou a ser sarcástico, não é? O Viktor Korchnoi tinha um temperamento um pouco complicado, porque ele tinha a reputação de ser antipático, agressivo, de ter mal perder. Há uma série de histórias que entre o Korchnoi e o Karpov, os dois não se curtiam, eles não gostavam um do outro inclusive, segundo se diz, quando jogaram um contra o outro, até foi colocada uma tábua a meio da mesa, no chão, que era para garantir que os pontapés não chegavam ao outro lado. Portanto, não sei se é verdade ou é mentira, mas bem, para vocês verem o quanto eles gostavam um do outro. Acerca aqui do Korchnoi. O Korchnoi nasceu em 1931 e morreu em 2016, também relativamente há pouco tempo. Ele nasceu na União Soviética, ou seja, antes de 1976, e depois então foi um daqueles jogadores que fugiu da União Soviética então pronto, adquiriu uma nova nacionalidade que foi a nacionalidade suíça. O Korchnoi, na minha opinião, é um dos jogadores mais fortes de sempre e provavelmente um dos mais fortes que nunca foi campeão do mundo. Ele era um grande mestre, fortíssimo, ele fez parte da equipa soviética, ele bateu todos os recordes que havia a bater. Bem, ele foi finalista dos candidatos mais de uma vez.
Jogou uma final do Campeonato do Mundo contra o Karpov, jogou uma segunda final do Campeonato do Mundo contra o Karpov e infelizmente para ele, ele não conseguiu ganhar o Karpov. E bem, o Karpov foi campeão do mundo e ele lá teve de contentar-se com a segunda posição. O Viktor Korchnoi, ele teve uma particularidade, além de ter um estilo de jogo fortíssimo. O Viktor Korchnoi teve uma longevidade no xadrez completamente fora do normal. Para terem uma ideia, o Viktor Korchnoi, com mais de 70 anos, ainda estava no top 100 mundial e continuava a competir. Para terem uma ideia, ele em 2006 ele ganhou o campeonato de veteranos, campeonato mundial de veteranos, com 75 anos. E ele, neste campeonato ele ganhou 9 jogos e perdeu apenas 2. Ou seja, grande monstro, muito bom mesmo. E ele, com estes 75 anos, ainda estava no top 100 mundial. Portanto, epá, impõe respeito, não é? Impõe muito, muito respeito. Boas Talent Player. Isso hoje está a começar mais tarde também. Mas é uma miniatura, portanto o vídeo não vai ser tão longo como o que temos feito. Bem, portanto já fizemos aqui um pequeno apanhado do Korchnoi e também do Bent Larsen. Então vamos aqui às nossas partidas. Portanto, de brancas está o Bent Larsen. De pretas joga o Viktor Korchnoi e na verdade, portanto, esta partida foi jogada em 1987 e portanto já estavam os dois já com a sua idade, já tinham jogado várias vezes um contra o outro e este jogo é giro porque é uma miniatura. Portanto, este jogo, salvo erro, tem à volta de 17 lances, mais coisa, menos coisa. E as brancas começam pelo lance C4, ou seja, é uma inglesa, uma super inglesa. E a gente, quando olha para isto, a gente pensa, inglesa, isto não pode acabar depressa. A inglesa é tão posicional, a inglesa é tão calma, não faz sentido que este jogo seja uma miniatura. Faz se vocês tiverem o nome Viktor Korchnoi. Portanto, aqui o Korchnoi, ele vai jogar tranquilo, cavalo F6. Cavalo F6, um lance normal. Aqui, voltando atrás, este é o lance mais comum. Há várias abordagens possíveis. As pretas podem jogar E5, podem jogar E6, podem jogar C5. Bem, G6, até F5. Portanto, qualquer lance pode ser feito contra a inglesa, não é? Cavalo de C6, C5, sei lá. Maluqueiras esquisitas, tipo G5. Isto tudo pode ser jogado. Mas ele optou por jogar o versátil... Perdão. Ele optou por jogar o versátil lance cavalo F6. Cavalo F6 não há problema nenhum, tudo tranquilo. Aqui o Bent Larsen pensa um bocadinho e decide. Bem, aqui posso jogar D4, posso jogar cavalo F3, posso jogar cavalo C3, aqui, mas bem, vamos jogar uma linha mais sólida. Vamos jogar G3. E aqui, portanto, a ideia é muito clara. As brancas vão querer colocar o bispo em fianqueto. O Korchnoi vai optar por seguir com um plano que ainda hoje em dia é um plano com muito boa reputação, na realidade. Que é uma espécie de Caro-Kann. C6. Mas esta é uma Caro-Kann que provavelmente a Caro-Kann mais agressiva que eu já vi em toda a minha vida. Porque isto agora vai continuar tranquilamente com cavalo F. Lá está, isto eu não acho que seja muito ambicioso para quem está a jogar de brancas, porque as brancas desenvolvem as peças muito devagar e na minha opinião as pretas podem ser agressivas e atacar imediatamente o centro. Que foi exatamente o que o Korchnoi fez. O Korchnoi aqui joga o lance mais comum, joga D5. Portanto, aqui temos uma defesa Caro-Kann, super tranquila, super direitinha. E aqui as brancas vão optar por jogar de uma forma
menos convencional um pouco, mas lá está. O Bent Larsen era conhecido por isso. O Bent Larsen inventava muito a nível das aberturas e jogava estilos estranhos às vezes. E, portanto, aqui normal seria, pá, pura e simplesmente jogar o Bispo G2, o transpor para um gambito da dama. Aliás, não é bem um gambito da dama, uma catalã, não é? Portanto, o Bispo G2, o D4. Mas o Larsen decidiu jogar B3. E agora B3 já não me inspira assim muita confiança, não é? Isto aqui levanta algumas questões às pretas. Boa noite, Rafael. Ótimo. Espero que tenhas gostado, Rafael. Portanto, ele joga aqui o B3 e a gente fica aqui a pensar, pá, B3, B3, B3. Mas porquê B3? B3 não faz muito sentido. Mas as pretas têm de aproveitar isso, não é? Porque as brancas ao jogarem B3 significa que vão querer colocar este bispo em fianqueto. Eventualmente já jogaram G3 significa que o outro bispo também vai fazer fianqueto. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? É que se as brancas vão fazer duplo fianqueto, significa que estão a perder algum tempo a colocar o par de bispos em fianqueto. Ou seja, a abordagem das pretas será, de uma forma profilática, tentar conquistar o centro. E eu gostava de... A internet está com algum delay, isto cá tentado com algum delay, mas eu gostava de perguntar ao pessoal que está a assistir em direto aqui no Twitch, o que é que vocês jogavam se estivessem a jogar isto de pretas? Vocês são o Viktor Korchnoi e estão a jogar contra o Bent Larsen. Coloquem-se na posição dos melhores do mundo e tentem acertar aqui o que é que o Korchnoi jogou. Há uma série, na verdade há uma série de planos aqui para o lado das pretas, mas o Korchnoi joga isto de uma forma interessantíssima. E há um misto de profilaxia com agressividade. Ou seja, há uma profilaxia ativa. É assim mais à frente. Portanto, o Rafael já está a dizer aqui lances mais XPTO. O chat está com algum atraso, mas o Rafael disse cavalo A6. Ok, cavalo A6. Qual é a ideia de cavalo A6? Entrar eventualmente em C? Cavalo A6. Parece-me que há mais ambicioso do que isto. Porque, não sei, cavalo A6 depois do peão tomar, peão toma, este cavalo está meio deslocado. Não é claro que o cavalo aqui seja bom, porque as brancas podem jogar D4. Eu penso que há... tem algum potencial, mas eu penso que há melhor. É assim, os lances... ok, vamos ver aqui a sugestão de... agora o chat já está a ficar mais rápido. Boa. O Talent Player diz que jogaria E6 e mais ambicioso seria Bispo F5. Ou seja, o que basicamente o Talent Player sugeriu foi ou seguir para uma semi-eslava, ou uma espécie de semi-eslava, ou para uma eslava, não é? Aqui, sim, seria jogável. Na verdade, o lance mais comum aqui é mesmo Bispo F5. O segundo, e dá um jogo normal, não é? Só aqui para mostrar Bispo F5, eventualmente Bispo B2, normal, para o lado das pretas, porque para o lado das brancas isso já não é assim tão normal. Pronto, e temos aqui um jogo com alguma atividade para as pretas. A ideia de jogar E6 também é perfeitamente jogável, com Bispo G2 e eventualmente cavalo D7, e temos aqui uma estrutura da semi-eslava. Em relação aqui à sugestão do cavalo em A, eu receio que cavalo em A não traga grande coisa de novo, porque bispo B2 e talvez bispo F5, não sei, é criativo, porque o cavalo pode tentar entrar aqui. Provavelmente seria outra abordagem, mas não sei, depois de D3, eu fico com algumas questões existenciais em relação ao posicionamento aqui do cavalo em A6. Ou seja, nós temos aqui algumas ideias. Além destas ideias, tirar o bispo antes de E6, sim. Por isso é que é o lance mais comum. O lance, na verdade, o lance de bispo F5 é mesmo o lance mais comum. Além destes lances que vocês sugeriram, também poderia ter sido jogado bispo G4, eventualmente com a ideia de trocar o bispo pelo cavalo.
O G6 também pode ser jogado. Mas aqui o Korchnoi vai fazer um lance que eu tenho a certeza que vai colocar-vos com as mãos na cabeça a pensar no assunto. O Korchnoi jogou dama B6, profilaxia ao extremo. E a ideia é muito simples. A ideia é que se as brancas jogarem bispo B2, então eu tomo. E o peão não pode tomar, porque senão a dama toma o bispo. Muito simples. É um lance profilático. Ou seja, ele ao jogar a dama para B6, ele já está a dizer ao Bent Larsen, meu amigo, já fizeste asneira. Já estás pior. Já fizeste asneira. Estás aí muito maltratado. E isto realmente isso coloca alguns problemas, porque as brancas jogaram B3 porque queriam jogar bispo B2. E já não podem. Já não podem porque o Korchnoi não deixa. Por isso é que ele tinha mau feitio, estão a ver? Tinha mau feitio terrível. E agora, o que é que o Larsen fez? Muito simples. O Larsen aqui continua com bispo G2. Bispo G2 perde alguma da sua vantagem. Aqui algumas estratégias poderiam ser, por exemplo, talvez cavalo de C3, aqui poderia ser uma ideia. O próprio bispo B2 não é fácil, mas podia ser uma ideia. E E3. Só para mostrar-vos aqui uma linha gira, mas super confusa. Bispo B2, e se o peão toma, a ideia das brancas é jogar cavalo A3. Porquê é que isto é interessante? Porque se o peão tomar, agora existe cavalo de C4. E as brancas estão aqui a ganhar alguma iniciativa, não é? Boas, Léo! Então, há quanto tempo, pá? Estamos mesmo no início. Este jogo tem 17 lances, portanto isto está no início e está no fim, porque isto acaba... É verdade, Léo. Tem sido sempre um pouco mais tarde. Eu tenho estado a trabalhar até mais tarde, daí esses horários esquisitos. Mas estão a ver, esta linha era interessante. Mas lá está. Este lance profilático do Korchnoi, lixa qualquer um, não é? Porque ele aqui começa a pensar, mas espera aí, eu já fiz a asneira, já não posso jogar bispo B2. E esta parte psicológica vai mexer com o Bent Larsen, e o Bent Larsen vai perder violentamente. Portanto, ele aqui jogou bispo G2, que é um lance que, sinceramente, eu penso que a maioria das pessoas faria. E agora, o Korchnoi vai fazer uma jogada que é incrível, para mim, pelo menos. Não é aquele lance incrível, estilo Paul Murphy, Bobby Fischer, mas é um lance incrível a nível posicional. Eu gostava que vocês pensassem nesta posição, porque este lance que as pretas vão fazer agora é tão forte que vai fazer com que este jogo acabe em 17 lances. E o que tem piada é que esta posição parece morta. Esta posição parece super calma. Aqui o Léo está a dizer cavalo E4. Cavalo E4 é interessante, mas eu não vejo que isto posicionalmente seja bom. Porque, por um motivo, Léo, porque nós na abertura não queremos repetir a mesma peça várias vezes e queremos ocupar o centro, ganhar a iniciativa, apoiando a dama em G2. Eu não percebi, Léo. Apoiando a dama em... sim. Não, mas sabes o que é, Léo? É que se o cavalo jogar aqui, eu penso que, pura e simplesmente, as brancas podem fazer roque. E assim já não há aqui a ameaça na casa F. E o problema é que o cavalo depois vai ser expulso, obrigando as pretas a perderem um tempo. Eu gostava que pensassem com alguma calma nisto. E já agora aproveito para passar a informação ao pessoal do YouTube, ao pessoal do futuro. Malta, vocês que coloquem o vídeo no pause, por favor, e pensem nesta posição. Porque acreditem, vocês não se vão arrepender. Coloquem isto no pause, porque isto é muito bom. Rafael, o D5 posicionalmente faz sentido. E eu diria que a maioria dos jogadores, mesmo ao nível de grande mestres, se não
conhecessem esta partida, a maioria jogaria lances deste género. D5, e a gente já coloca, como o Ninzovic dizia, ao avançar D5, eu já consegui passar a fronteira e o peão está a ocupar território inimigo, ou seja, é um peão que vai criar problemas. Contudo, o Korchnoi fez um lance ainda melhor, vocês. D5, D4, lá está, é bom, é interessante, Talent Player e Rafael, mas há melhor. Há melhor. O problema no cavalo apoiado a dama no cheque. Portanto, é assim, Léo, o problema disto aqui é que agora, eu, por exemplo, eu faço rock, não é? E agora, o que é que as pretas jogariam aqui? Cavalo G4. Mas só aqui para ajudar o Léo. Por exemplo, depois de um lance tipo este, as brancas jogavam D3 e o cavalo já era obrigado a recuar. E por isso é que este lance acaba por não ser tão forte para as pretas, porque nós não queremos perder tempos na abertura. Ok? Vou então aqui voltar atrás. Em relação ao cavalo G4, Talent Player, o cavalo G4 na realidade pode ser expulso. Pode ser expulso, é uma ideia, com H3. Pura e simplesmente eu posso jogar aqui D4. E estou a jogar um gambito da dama e eventualmente vou jogar depois com calma o lance H3 e não se passa nada. Mas há um lance H5. H5 é um lance ao meu estilo, mas esse é meio kamikaze e não sou nenhum Victor Korchnoi. Bem, eu vou dar-vos uma pista. Isto de dar cabo da cabeça de madrugada é sempre... Dar cabo da cabeça... estou gago já. É sempre bom dar cabo da cabeça do pessoal às tantas da manhã. Melhor é complicado. Eu vou dar-vos uma pista. As pretas querem conquistar o centro à força. E as brancas não podem evitar. O lance parece mau, mas é fantástico. É incrível mesmo. Lindíssimo. Fantástico. Maravilhoso. Fabulástico. É 5. Boa, Rafael. Boa. Perfeito. Talent Player, muito bem. O lance é 5. Que lance de brutal, vocês. Parece tão inofensivo, mas é tão perfeito este lance. Isto porquê? Porque o cavalo não pode tomar. Porque senão leva com isto. E o jogo está a ganho para as pretas. Ou seja, com esta brincadeira, o Korchnoi, ao lance, estamos no lance 5, não é? Ao lance 5, já garantiu que posicionalmente as pretas estão melhor. É incrível. E vocês agora olham para esta posição e percebem. As pretas têm o centro, têm dois peões centralizados, um é E5, o outro em D5, tem um cavalo em F6 perfeito, a dama em B6 cria alguns problemas e depois mais à frente, eventualmente os temas que estavam a ser sugeridos, por exemplo, pelo Léo, até poderão ser jogados. Por exemplo, com um cavalo em G4, como o Talent Player disse, ou cavalo em E4, isso a longo prazo até poderá acontecer. Mas o Korchnoi vai descobrir um plano ainda mais agressivo. Portanto, aqui, o Bent Larsen claramente já está em dificuldades e portanto, o que é que ele fez? Ele fez rock. E, claro, o Korchnoi, aqui, ao bom jeito dos ensinamentos do Ninzovic, ele decide conquistar o centro à força e não se esqueçam, como existe um bispo aqui em Fianqueto, interessa-me ocupar a diagonal com os peões. Além disso, ao avançar o peão para E4, este peão agora já está a restringir e de que maneira a movimentação das peças brancas, e para ajudar à festa, o cavalo vai ter de sair. Ou seja, eu conquistei o centro, eu expandi o centro e ainda ganhei um tempo. Ou seja, tanta vantagem junta, não é? Portanto, o Larsen está aqui a ser já completamente amassado. Claro, ele tirou o cavalo prémio e já agora, aqui em jeito de curiosidade,
Vocês sabem que esta posição já aconteceu no chess.com 16 vezes. Ou seja, já houve 15 infelizes que perderam de brancas esta posição, ok? E se eles, eu tenho a certeza, se eles conhecessem este jogo, do Bent Larsen contra o Viktor Korchnoi, com certeza não tinham cometido o mesmo erro. Se cometessem, bem, isto azar o deles, né? Mas assume-se que não. Então, aqui o cavalo foge para E1 e o Korchnoi agora está completamente na sua zona de conforto. Isto porque o Korchnoi tinha cavalo E5 para as brancas, Rafael. Ok, antes aqui de avançar, o problema do cavalo E5 é que leva com o tal plano da dama em D4, Rafael. Ou seja, a dama dá um duplo, não é? E portanto vai cair o cavalo ou a torre. E não há grande forma de evitar. Daí o lance... exatamente. Daí o lance E5 ser tão forte. Pronto, e o cavalo tem de voltar para trás. Agora, o Korchnoi vai continuar esta posição ao seu estilo. O Korchnoi era um jogador extremamente agressivo e ele vai atacar com tudo, com a força toda, com uma potência descomunal. Então, qual é a vossa sugestão? Se tivessem a jogar de pretas, o que é que jogavam aqui? Bora, malta, não tenham medo de atacar. As brancas, neste momento, têm apenas o rei que fez o roque e um bispo que foi desenvolvido para G2. Por outro lado, as pretas têm já uma dama e um cavalo fora, o que significa que a nível de desenvolvimento as pretas já estão mais desenvolvidas. Em relação aos peões, 3 peões contra 3, mas com uma grande diferença, é que as pretas têm o centro. Ok, vamos ver então aqui as sugestões. Portanto, bispo C5 é interessante, com cavalo e bispo, ok. E digam-me uma coisa, como é que eu consigo... Bispo F5 é claramente uma boa jogada, isto pode ser jogado. Bispo G4, penso que Bispo G4 também podia ser jogado, mesmo de modo a forçar o avanço dos peões para depois atacar. Contudo, vocês se quiserem atacar e partir esta posição à força, terá de ser com soldados, ou seja, com peões. Porque se eu começar a avançar os meus soldados, depois a artilharia pesada vai dar cabo do resto. Portanto, ele começou a destruir com H5. E H5, como o rei preto ainda não recuou, as pretas podem dar-se ao luxo de começar a atacar. Isto porquê? Porque ainda por cima, este bispo ainda não está a controlar a casa G5. Isto porque o peão não foi avançado. Portanto, estrategicamente, as brancas estão todas encolhidas e sem grandes perspectivas de atacar. O famoso H5, Rafael, exatamente. E aqui ele ataca logo, H5, bora. É a tal cena do mal feitiço, vamos a isso, vamos atacar com tudo. E portanto, ele joga H5 e aqui a única hipótese de vocês era que as brancas jogassem H4. Mas o Bent Larsen vai fazer a geneira. E, claro, isto para ser uma miniatura tinha de ter sido mal jogado do lado das brancas. Só para... a gente já vai analisar o H4, mas aqui, para terem uma ideia, o Larsen vai jogar o cavalo de C3. E cavalo de C3 é tão... Cavalo de C3, não é? É tão esquisito. O cavalo de C3 não tem bom aspecto. Dá a sensação que as pretas estão a atacar. E o problema é que não é só uma impressão, é mesmo a realidade. As pretas já estão a atacar. E portanto, aqui as pretas atacam, as brancas têm de defender. Tão simples quanto isso. Com peças grandes para cima. Mas as peças grandes também entram, ó Léo. E a aula do rei, exatamente. Pois, exatamente. Ou seja, a nível estratégico, Rafael, as brancas estão a jogar muito mal. Mas só para terem uma ideia, se as brancas tivessem jogado aqui H4, dificultavam muito mais a tarefa ao jogador das pretas. Por exemplo, aqui uma boa abordagem seria, talvez jogar bispo E7, eventualmente tirando o cavalo e tentando jogar G5, G5.
Eu penso que bispo E7 podia ser uma ideia. O bispo G4 também, sinceramente, parece-me bem, porque o peão não pode avançar devido à presença da dama. Portanto, o bispo aqui também ocupava casas muito importantes. A própria ideia de bispo em D6, bispo D6 também chateia bastante, porque o bispo ameaçava tomar o peão, uma vez que este peão não pode sair devido à presença da dama. Ou seja, aqui neste momento, as pretas já tinham um potencial de ataque muito grande. E talvez por isso o Larsen tenha optado por ignorar o ataque e jogar o cavalo. Mas isto claramente é mau. Isto porque, além disso, havia a hipótese das pretas avançarem o peão para D4. Se bem que esta hipótese já era mais complicada um pouco devido ao cavalo C2. Mas bem, então ele jogou o cavalo para aqui e agora o Korchnoi, obviamente. Boa noite, Supi, bem-vindo. Agora aqui o Korchnoi olha para a posição e eu imagino que ele tenha dito que não, coçou a cabeça e ao bom estilo soviético / suíço, o que é que ele fez? Vamos avançar H. Se ele deixa que a gente avance H, vamos avançar H. Então ele avança H. E agora, o problema é que, assim de repente, como quem não quer nada, o peão pode tomar, o peão toma e esta torre está completamente aberta para partir tudo. O Larsen aqui apercebe-se da gravidade dos seus crimes e dos seus pecados todos e, tenta fechar o caminho à dama. Se bem que isto, já não há muito a fazer. Mas, objetivamente, as pretas têm uma ligeira vantagem posicional, segundo os computadores. Para os humanos, eu diria que esta posição está completamente perdida para as brancas. Então, agora levanta-se a questão. O que é que vocês jogavam se estivessem de pretas? Ideias, pessoal. Pretas jogam, estamos no lance 9. Este jogo tem 17 lances. 16 ou 17. Acho que são 17. E vocês querem melhorar a vossa posição. Estão a jogar de pretas. As pretas estão mais desenvolvidas. Já conseguiram alcançar, além do desenvolvimento, conseguiram ocupar o centro. O centro é das pretas. Para ajudar à festa, o bispo de Casa Branca não presta, porque está fechado na defesa. Este cavalo deve ser das piores peças que eu já vi, uma vez que só tem potencial para ir para C2. Em relação a este bispo, não é das piores peças, mas também não faz grande coisa, no máximo pode atacar aqui. Ou seja, neste momento, as pretas têm a possibilidade de fazer o que quiserem. Ok, vamos ver aqui a sugestão do Supi. H3 acho que seria forte, posicionalmente. Mas acho que H toma G seria melhor. Ok, porque abre o rei. H3 prende mais o bispo. Muito bem. Ok, Supi, eu não mudo nada, não mudaria nada do que tu disseste. Tens toda a razão. H3 prende definitivamente o bispo, mas a questão é que ao tomar eu estou a abrir a coluna para a torre e o problema é que as brancas têm as peças tão mal posicionadas no tabuleiro que isto vai ser muito complicado de defender esta posição. Porque eu agora, além de ter a torre na coluna aberta, também tenho uma diagonal com um bispo a apontar para o rei. Aqui há duas hipóteses, ou tomar com H ou tomar com F. Tomar com H seria muito pior do que tomar com F. Portanto, aqui o Larsen tomou com o peão de F, mas só para mostrar, se ele tomasse com H, isto era mesmo muito complicado. Isto porquê? Porque agora existe bispo, talvez bispo E6 ou bispo B4. Bispo B4 também é giro. Isto é tudo giro aqui, isto é tudo perfeito. O cavalo pode entrar, o bispo pode atacar. Isto é mesmo muito bom. E, por exemplo, depois do bispo defender, só para mostrar aqui uma linha possível, teríamos a ideia de dama A5, criando pressão no cavalo. E agora já percebem porque é que isto é mau. É porque o peão vai tomar, a dama vem aqui e eu já estou a ameaçar mates assim malucos do lado das pretas. Estão a ver? Portanto, seria um bocadinho chato para o Larsen. E então o Larsen, em vez de tomar com o peão de H, tomou com o peão de F. E agora ele, ao tomar com o peão de F, muito simples, o Korchnoi tem aqui uma série de lances possíveis, mas em geral a abordagem
É sempre chato levar checkmate. Eu acho que sim, Léo. E aqui o Korchnoi vai seguir uma abordagem que, por acaso, faz lembrar os ensinamentos mesmo do Nizovic. Portanto, o Korchnoi já tem o centro, tem iniciativa. E as pretas querem manter a iniciativa. E, se possível, querem dar a hipótese a esta dama de ceder, talvez de ir para esta coluna, criando pressão no peão de H. Portanto, como é que nós podemos manter a iniciativa e reposicionar a dama, ou pelo menos ter perspectivas disso? Ideias, pessoal. Vou deixar que pensem aqui um pouco. O lance, na verdade, é daqueles lances que têm um ponto de interrogação, interrogação, exclamação. Ou seja, há um lance agressivo, mas fortíssimo. E posicionalmente duvidoso também. Trocar bispos brancos, pois é um importante defensor do rei. Ok. Supi, eu concordo com o teu ponto de vista, com uma condição. Só me interessa trocar o bispo de C8 pelo bispo de G2 se eu realmente tiver alguma coisa. Porque se pensares bem, este bispo neste momento tem potencial para mover-se para 1, 2, 3, 4, 5 casas. Enquanto este bispo só tem potencial para mover-se para uma casa. Ou seja, significa que qualitativamente este bispo é muito melhor do que este. Ou seja, posicionalmente é mais fraco, ok? Não te preocupes, Léo, responda à vontade, não há problema nenhum. Certo ou errado, o que interessa é que o pessoal esteja mesmo a puxar e só assim é que a gente consegue evoluir. Mas, Supi, esta ideia é sempre uma ideia a ter em conta com a condição de que o ataque resulte mesmo, ok? A ideia é esta. Cavalo G4 também parece interessante. E é interessante, mas não dá em nada, infelizmente. Como é que vocês... ok, vou dar-vos uma pista. Olhem para as peças das brancas e tentem confirmar se há alguma peça desprotegida. E a partir daí, vocês ataquem essa peça, melhorando o posicionamento das vossas peças. Disse peça 3 ou 4 vezes agora. Portanto, qual é a única peça que está desprotegida do lado das brancas? Exatamente, é o cavalo de C3. Agora, aqui eu gostava de trazer a minha dama para a coluna H, que é uma ideia, não é? Ou seja, como o cavalo de C3 está desprotegido, então eu vou jogar dama A5. Crio aqui a ameaça de tomar o cavalo em C3, obrigo o meu adversário a fazer um lance defensivo, que ele por acaso jogou mal, atenção, é importante deixar isso aqui assente, porque dama é um erro, claramente é um erro. Melhor seria, por exemplo, jogar dama D2, talvez cavalo de C2 fosse jogável também. Este era giro, por acaso, mas não era fácil de descobrir, porque cavalo de C2, na verdade, se a dama toma, isto ficava empatado, devido a bispo D2. Bispo D2, dama B2, bispo C1, dama aqui, bispo aqui. E, portanto, o jogo ficava empatado por repetição de lances, não é? E, por acaso... Não, o jogo é interessantíssimo, vocês. E acho estranho porque, por acaso, é uma partida que não deram um grande destaque, talvez por ter sido um grandíssimo tarião. Normalmente no YouTube é uma partida que não se encontra. Portanto, aqui ele jogou muito a mal e jogou a dama para C2. Mas bem, o Larsen jogava bastante, mas depois de sair pior da abertura, estas coisas influenciam a mentalidade do jogador que está pior, obviamente, porque quem fica pior posicionalmente, depois a tendência é para cometer mais erros a longo prazo, não é? No meio jogo e eventualmente nos finais. Portanto, ele defende com a dama e agora, na verdade, o Korchnoi vai aproveitar que o cavalo está mal protegido para ganhar mais um tempo a desenvolver mais uma peça. Ou seja, já que ele tem a dama aqui perfeita,
com a possibilidade de eventualmente mudar de ala, então agora vamos trazer um bispo. E se repararem, as pretas estão a desenvolver todas as suas peças, ou quase todas as suas peças, sempre com ganhos de um tempo. O Larsen aqui jogou bispo B2, que remédio, defendeu-se, porque aqui não há grande coisa a fazer. D toma C podia, na realidade, também ser jogado Supi e ganhava. Mas não era tão fácil como parece se fosse jogado agora, porque se o peão toma, aqui, na verdade, o cavalo pode tomar E4. E assim, de repente, isto não é assim tão pacífico, porque o rei vai ficar exposto. Só para mostrar. Isto porque o cavalo não pode tomar, porque a dama toma com cheque e o rei está no centro. Por outro lado, se este peão tomasse aqui, agora cavalo tomava, cavalo, peão toma, e assim de repente este rei ficava um bocadinho exposto e a estrutura de peões ficava dobrada. Ou seja, nós temos essa ameaça, mas temos de aproveitar no momento certo para fazer o ataque. Porque se falharmos um lance, isto é como um castelo de cartas, não é? Aquilo começa a cair tudo e está tramado. E a posição cai. Portanto, aqui ele joga bispo e ganha mais um tempo. As brancas jogam um bispo para B2. E agora o Korchnoi continua a estabilizar a sua posição. Ou seja, aqui existe uma certa pressão no peão de D. Portanto, vamos desenvolver mais uma peça. As brancas aqui já completamente em parafuso. Não sabem o que fazer ao cavalo. Eu também não saberia, porque a dama não deixa que o cavalo jogue, o peão também não deixa que o cavalo jogue, o bispo também não deixa, este bispo não vale nada, ou seja, tecnicamente estas duas peças estão fora de jogo, este bispo até apenas tem uma função defensiva e esta dama também, ou seja, basicamente, isto por poucas palavras, as brancas estão todas encolhidas, certo? E tomarem C4 e passar a dama para a ala de rei. Rafael, o problema é que se eu tomar aqui, o cavalo toma e o contra-ataque vai ser rápido na coluna F. Ok? A ideia aqui, por exemplo, de tomar é muito, muito perigosa, porque o cavalo toma. E só para mostrar, mesmo que as pretas tentassem entrar com a dama, isto neste momento não resultava, porque o cavalo toma, peão toma, e depois disto, pura e simplesmente, cavalo F3 defende o ataque. E portanto, aqui a gente desperdiçava uma posição que é muito mais forte para as pretas. Portanto, nós temos podemos trocar, mas desde que seja no momento certo. E aqui, claro, bispo em S6, posicionalmente é perfeito. A gente tem de ter muito cuidado para não darmos um passo em falso, ok? E portanto, bispo E6 e as brancas não têm lances e talvez por isso o Larsen vai cometer mais uma imprecisão. Na verdade isto é um blunder. O Larsen vai tomar e eu percebo, porque vocês já aqui no chat por duas vezes o pessoal fez a referência D5 toma C4. E eu penso que o Larsen pensou exatamente no mesmo. O Larsen pensou, para aí, o Korchnoi está a preparar esta posição e depois vai tomar o peão de C4, leva com o dama H5 e acabou o jogo. E portanto, por isso é que ele tomou o peão. E ao tomar o peão, ele garante que este reposicionamento vai ser mais lento. Ou não. Porque aqui, na verdade, C toma D é perfeitamente jogável, mas o Korchnoi era um artista. Ele jogava muito, ele jogava mesmo muito. E o Korchnoi aqui vai fazer um lance que provavelmente não será tão forte como C toma D, mas claramente é mais bonito. Querem tentar adivinhar? Portanto, aqui já sabem que C toma D é perfeitamente jogável. Exatamente, Rafael. É isso mesmo. Cavalo toma. Pumba. A ideia é que ameaça o duplo. Portanto, ele não tem problemas nenhuns em perder este peão, porque na verdade este peão pode ser perdido e as pretas ficam ganhas. Agora aqui algumas coisas que saltam à vista. Portanto, as brancas continuaram
com mais um blunder e jogaram dama D1. Dama D1 é muito esquisito. Agora, isto merece ser visto, porque o que nos chama a atenção é que as brancas podem capturar o peão com qualquer uma das peças, ou com o bispo, ou com o cavalo, ou com a dama, não é? E agora a questão aqui exatamente. Agora aqui a questão é a seguinte: se o cavalo tomasse, hipoteticamente, cavalo E3, como nós já vimos, seria demolidor, seria muito forte, porque as pretas ganhavam o mesmo material e lá está, e posicionalmente, além da vantagem dinâmica, passariam a ter também uma vantagem estática. Por outro lado, se as brancas tomassem com o bispo, aqui provavelmente o melhor lance seria tomar o cavalo com o bispo. E isto é interessante, porquê? Porque mesmo que o bispo tomasse aqui o cavalo, bispo toma B2, atacava a torre, e no fim, bem, bispo toma E6, só mesmo para generar um pouco, e às tantas bispo toma torre, e bispo toma F7 com um cheque, mas why not? Rei D8 e não há ataque nenhum, e as pretas têm 3 pontos de vantagem. Ou seja, lá está. O duplo também provavelmente resultava, Léo. E esta aqui ganha 3 pontos. É só para não mostrar sempre o mesmo, mas o duplo também provavelmente aqui dava. Vamos lá ver. Se bispo toma, duplo, sim, claramente, isto também ganha. Portanto, o duplo também dá. Agora, em relação aqui à dama, esta linha da dama, lá está, defende isto aqui, mas leva com isto. E cai uma peça. Estão a ver? Portanto, nenhum destes lances aguenta a posição. E o Korchnoi, quando toma com o cavalo, já sabia isso, claro, obviamente. E, ou seja, o que é que o Larsen pensou? O Larsen pensou, bem, estou lixado. Então, já avancei aqui um pouco, desculpa lá. Portanto, cavalo, ele pensou, estou lixado aqui, não posso fazer nada. Então, eu vou mas é tomar o cavalo e pronto, acabou-se. E fica resolvido o problema. Vamos tentar levar isso para o final e seja o que Deus quiser. É um pouco por aí. O Korchnoi pensou, tá bem, ok. Se tu tomas, eu tomo com o peão. Agora aqui não posso ser muito criativo, porque na verdade, se ele tomasse com o bispo, perdia aqui o peão central. Portanto, isto já complicava um pouco. Então ele toma com o peão e não se esqueçam que aqui não existe nada porque o bispo está a controlar a casa C8, ok? Esta posição continua com as brancas a jogar A3 e agora o Korchnoi vai fazer um lance que é novamente bonito. Segundo o próprio, isto foi um blunder, o lance que ele fez. E por isso é que eu também acho piada este jogo, porque eu, na verdade, eu tenho a partida analisada pelo próprio Korchnoi, claro, no formato digital, não é um manuscrito. E este lance que o Korchnoi fez agora, o Korchnoi colocou 2 pontos de interrogação e disse que isso era um blunder e que ele tinha jogado mal. Mas comparando depois com o engine basicamente diz que o lance que ele considera duvidoso é o melhor lance. Então, vocês aqui estão a jogar de pretas. O que é que jogavam? Há lances fáceis? Tomar o cavalo? Tomar o cavalo não gosto muito. Eu vou explicar porquê, Rafael. Porque o cavalo não vai a lado nenhum, não é? O cavalo está aqui completamente encolhido e não pode entrar em jogo. Portanto, entre o nosso bispo e o cavalo, eu penso que... Sim, também é verdade. Mas a questão é que a gente não... mas demora ainda algum tempo e o cavalo não vai conseguir entrar em F3 porque o nosso peão não deixa. O problema é esse. E não te esqueças, o nosso bispo, o bispo de B4, tem um potencial de ataque muito grande. Imagina, por exemplo, o bispo em D6. O bispo em D6 é fortíssimo. Mas há um lance que ainda é mais forte. Ok? Cavalo de C6, cuidado, o peão toma o bispo. Nós vamos ter de tomar uma decisão em relação ao bispo. Ou seja, especificamente as pretas querem jogar o bispo. Cavalo de C6 é complicado, porque o peão toma, dama tem de tomar. Não, mas está bem, mas segundo o Korchnoi é um blunder, atenção, não quer dizer que ele tenha oferecido a dama, né? Porque este lance aqui também seria um blunder, não é? Ok, é assim, o lance que dama toma
A3, pois exatamente, dama A3 é o verdadeiro blunder, o gambito botés. É assim, o Korchnoi aqui vai fazer um lance novamente que eu acho muito, muito bonito. Ele vai jogar Bispo D2. Bispo D2 é tão bonito, tão bonito, tão bonito. Porque ele vai direto ao assunto. Ele viu que existia uma debilidade em E3 e vai explorar esta debilidade recorrendo ao seu bispo. E se B4, muito bem, se B4, aqui na verdade o Larsen voltou a cometer assim uma imprecisão e jogou a dama D1. Mas e se B4? Bem, na verdade, se B4 nós temos um lance intermédio. Bispo E3 cheque, o rei agora assume-se que foge para H1 e depois disso a dama vai reposicionar para o outro lado. Ou aqui, talvez, uma destas casas. Ok? Estão a ver? Não, isto são jogadas muito boas, Léo. É o Korchnoi. O Korchnoi é provavelmente um dos melhores jogadores de sempre a não ser campeão do mundo, que ele nunca conseguiu ser campeão do mundo, mas foi vice-campeão, foi segundo lugar mais de uma vez. Perdeu contra o Karpov, ele não conseguiu ganhar ao Karpov. Mas, portanto, devido a este intermédio, portanto, as brancas não chegam a ganhar nada, certo? Portanto, continuando, aqui, na verdade, havia algumas ideias, mas as brancas já estão perdidas. Por exemplo, Torre D1, mas bem, não é claro. Rei H1 também, mas não é claro. As brancas aqui já estão muito mal. E, portanto, o Larsen vai piorar a sua posição e joga Dama D1. Claro, a ideia é jogar Bispo E3, então aqui o Korchnoi jogou Bispo E3 e o jogo vai terminar no lance seguinte. E vai terminar no lance seguinte porque o Korchnoi vai... exatamente. Eu penso que teve a ver com isso, Rafael, porque foi uma questão política, no final de contas. Por isso é que o Korchnoi depois vai rejeitar a nacionalidade soviética. Ele vai ficar, acho que são 4 ou 5 anos sem nacionalidade nenhuma e depois emigrou para a Suíça e ficou com a nacionalidade suíça. Ok? Portanto, é exatamente, Rafael. E eu não quero falar muito nestas coisas porque diz-se que vocês conhecem não, quem em Portugal foi o Alekhine. O Alekhine morreu em Portugal, de Supi. Eu penso que o Korchnoi morreu mesmo da idade, já com 80 e tais, acho eu, 81, 82, mesmo na sua casa. Acho que foi. O Larsen morreu devido a diabetes, penso eu, e o Korchnoi já não sei ao certo, mas eu penso que foi um problema cardíaco já da idade. Pronto. O Karpov era e ainda é. Já agora, se vocês tiverem curiosidade, estudem a história do Stein. O Stein era grande jogador e morreu muito cedo. Portanto, vocês que pesquisem isso depois. Agora, pessoal, último lance das pretas. As pretas fazem um lance e as brancas desistem. Então, qual é o lance suficientemente forte para fazer com que as brancas desistam? Pretas jogam e acabam com o jogo. Dama D1 é interessante, mas há outro lance ainda mais forte, Supi. É isso, Rafael. É melhor evitar falar no assunto. Torre H2 é interessante. E até podia resultar se a gente tivesse a dama na coluna. Mas a gente não consegue colocar a dama na coluna, talent player. Eu vou dar uma pista. É um lance de dama. E sim, vocês estão a pensar bem. Vocês estão a pensar nas ameaças de mate. E o Korchnoi pensou que havia uma forma mais eficiente de planear o mate. Perfeito. Muito bem, talent player. Aqui, dama C7, pumba. E não há nada a fazer. Para vocês terem uma ideia, nesta posição, as pretas têm, só em jogo posicional, cerca de 8 pontos de vantagem. Ou seja, aqui, ao lance 17, o Bent Larsen desistiu. Não há nada a fazer. Esta posição está completamente perdida. Forte, 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 Tarion. Vamos aqui à análise, à comparação com o computador. O que é que acharam vocês?
Isto é uma verdadeira miniatura. Vou aqui mudar só o ecrã que é para a nossa análise. Portanto, eu penso exatamente. E agora vamos mudar então aqui para a análise. E ok, penso que está em ordem. E 98, vou virar aqui o tabuleiro. 98.7. 98.7. Foi esta a precisão do Korchnoi. O Larsen parece que fez a geneira atrás da geneira e no final de contas até fez um jogo com uma precisão que não foi assim tão medíocre. Fez um jogo com 80.4. Ou seja, vocês já viram a brutalidade que é este jogo. O Korchnoi faz um jogo praticamente perfeito, não é? Não é ao nível do Morphy, dos 99 pontos tal, mas um erro e duas imprecisões. Epá, é muito bom vocês. A gente já vai aqui ver onde é que ele falhou. Ok. Epá, então tens de ver na televisão, a Talent Player. Ok, então vamos aqui analisar. Portanto, eles já na altura eles jogavam com... Em 1987 eles já jogavam com engines, pá. Ok, então bora lá. Isto aqui é tudo by the book. Portanto, tudo normal, é uma Caro-Kann. Mas é a Caro-Kann, provavelmente a Caro-Kann mais agressiva de sempre, não é? Portanto, aqui, as brancas até, segundo aqui o motor, diz... Epá, Talent Player, eu por acaso agora eu não estava a ver o que é que se passava. Isto é da hora, são 2h15, pá. Mas bem, é assim que vocês, se repararem, o engine até diz que isto dá 0.48 para as brancas, ou seja, as brancas podem continuar a jogar isto. Agora, a questão é que os computadores conseguem descobrir defesas, mas isto para um humano já não é pacífico, porque o Santos já faz parte do passado. Portanto, cavalo para trás, pretas jogam H5, melhor lance, cavalo de C já não é, H4, lá está, como mandam as regras. Aqui a gente pode confirmar, H5 era mesmo a melhor reação. Portanto, como a gente tinha visto, depois peão toma, isto aqui tranquilo. Agora, eu fico com curiosidade, as brancas vão cometendo uma série de erros. Lá está, esta ideia era muito boa, não é? Isto era muito bom porque garantia o empate. Portanto, isto era interessantíssimo. Mas ele não viu isso. E agora, bispo é o melhor lance, este é o melhor lance. E aqui, pura e simplesmente, as pretas ainda não cometeram erro nenhum. Ok, agora aqui, segundo o engine, havia melhor. Ok, então vamos lá ver o que é que ele podia ter jogado. Na verdade, este lance, na altura, a gente chamou a atenção que não era o melhor, mas claramente é o lance que vai fazer com que as pretas ganhem. Este lance, segundo o engine, dá 2.28. O melhor lance, bispo D6, dá 2.63. Ou seja, pá, é 0.4 de diferença. Exatamente. Portanto, a posição está sempre completamente ganha para as pretas. Portanto, eu sinceramente acho que não é por aí. É uma diferença mínima. Depois aqui ele continua com o melhor lance e acaba o jogo. Ou seja, na verdade, é apenas aquele lance que não é o mais preciso. De resto, está tudo direito, está tudo em condições. Portanto, eu penso sinceramente que este jogo vale muito por esta jogada. E esta jogada é a jogada que eu gostava que vocês memorizassem e que mantivessem na memória. Porque este plano, esta ideia de jogar a dama para B6 aliada com o avanço de E5 com o objetivo tático de dominar o centro é muito boa. Eu penso que isto aqui é genial, ok? Bem pessoal, nós por hoje vamos ficar por aqui. Vai ser um vídeo mais curto do que o normal. Isso porque amanhã eu vou transmitir um bocadinho mais cedo e vamos fazer uma sessão mais longa, um bocadinho. Vamos ver teoria de aberturas e depois vamos fazer um torneio de seguidores para quem quiser acompanhar, quem quiser participar no torneio. Na verdade, a teoria de aberturas vai ser... eu estou a pensar pelo menos nisso. Smith morra. Bingo, Rafael. Vai ser Smith morra. Bem pessoal, grande abraço a todos e continuação de uma boa noite. Já sabem, amanhã há mais. Tchau, tchau.